Olá! Chegamos ao terceiro encontro da disciplina de Teoria Geral da Administração. Nesta oportunidade, iremos estudar a teoria das relações humanas e teoria da burocracia, entre outras. Bons estudos! Olá, alunos! Hoje vamos estudar duas teorias. A das relações humanas, onde veremos as fases da pesquisa de Maio e o conceito de liderança. E a outra teoria será a da burocracia, que foi a primeira a receber a influência da sociologia. Na aula de hoje, portanto, veremos os tipos de organizações sociais, o modelo de organização idealizado por Max Weber e as principais críticas e contribuições que essas duas teorias nos apresentam. A primeira teoria que veremos é a das relações humanas, a primeira que recebeu a influência da psicologia. Seu maior pensador, como já vimos, foi o australiano Elton Mayo, e é sobre suas pesquisas que vamos falar. Mayo era professor na Universidade de Harvard, quando foi convidado a dirigir uma pesquisa sobre a influência da iluminação na eficiência dos empregados em uma fábrica de eletrônicos. Essa fábrica ficava em um bairro de Chicago chamado Hawthorne, como depois passaram a ser chamados os estudos de Mayo, experiência de Hawthorne. No fim da experiência com a iluminação, Mayo desenvolveu outras três, com o objetivo de determinar o efeito de mudanças nas condições de trabalho em diferentes perspectivas, como fadiga, na troca de horários e intervalos de descanso, e em relação ao desempenho das operárias da sala de montagem, em conhecer as condições que influenciam o comportamento dos operários em relação à empresa, à supervisão e ao seu trabalho, e analisar o comportamento dos operários face às normas da empresa, através da organização formal. Todos os resultados obtidos nessas pesquisas contrariaram as conclusões da teoria clássica, em vários aspectos. O principal é que Mayo descobriu que o fator psicológico exerce maior influência do que o fator fisiológico. Ou seja, como o empregado se sente em determinado momento, influencia no seu desempenho. Descobriu também que as relações sociais são responsáveis pelo aumento do desempenho, tanto quanto as condições fisiológicas. Na primeira fase, os pesquisadores observaram dois grupos de trabalhadores que executavam o mesmo serviço, porém em iluminações diferentes. Um grupo trabalhava sob iluminação constante, enquanto o outro trabalhava sob iluminação variável. Perceberam que o fator psicológico influenciava na produção. Quando a iluminação aumentava, produziam mais, e quando a iluminação diminuía, produziam menos. Na segunda fase, foi mudado o local de trabalho, a forma de pagamento, havia pequenos intervalos de descanso, quando lanches também eram distribuídos. Percebeu-se então que os trabalhadores tiveram melhor rendimento, pois trabalhavam satisfeitos. Na terceira fase, os pesquisadores se preocuparam com as relações entre os funcionários e fizeram entrevistas para conhecer suas opiniões sobre punições, pagamentos, atitudes dos superiores e acabaram descobrindo uma espécie de organização informal dentro da organização, manifestada em padrões formados pelos próprios trabalhadores. Na quarta fase, analisaram a organização informal e substituíram o pagamento individual por outro, de acordo com a produção do grupo. Com isso, perceberam que os trabalhadores se tornaram mais solidários. Com as quatro etapas, concluíram que o nível de produção era determinado pela expectativa do grupo, pelos benefícios concedidos, como intervalos, lanches e sábados livres. Os trabalhadores desejavam ser reconhecidos, compreendidos, aceitos. Produziam mais quando estavam entre o seu grupo informal. Enfim, concluíram que a organização informal prevalecia sobre a organização formal. Vejamos as características de cada uma delas. Organização formal é aquela defendida pelos clássicos,
formada por um conjunto de cargos, funções, tarefas, métodos e normas detalhadas. Organização informal é a formada pelas relações entre os empregados, onde estabelecem normas em relação às quantidades a serem produzidas, de acordo com o tipo de remuneração e políticas de premiação para aqueles que produzissem mais. Utilizavam-se de punições sociais para aqueles companheiros que não cumprissem as normas estabelecidas pelo grupo. Relacionavam-se sob a liderança de um líder informal, que surgia e era aceito de forma natural, sem que ninguém o indicasse formalmente. Faziam com que os indivíduos se guiassem mais pelas regras dos grupos do que pelas regras individuais e da empresa. Podemos imaginar hoje uma empresa sem recursos humanos? Os estudos de maio muito contribuíram para isso, e hoje a maioria das empresas utiliza, de alguma forma, a teoria das relações humanas. Vamos ver o que o nosso convidado de hoje nos fala a respeito. Eu vejo a gestão de pessoas com a seguinte importância ou função dentro das organizações. Quando as pessoas estão num coletivo, como é no caso das organizações, é necessário que existem algumas regras que norteiem as relações e o trabalho. Por quê? Porque as pessoas vêm para dentro de uma empresa com expectativas, com histórias diferentes, com experiências de trabalho que são diferentes. Se a empresa não tem uma estrutura de gestão, e aí dentro dessa estrutura de gestão entra a gestão de pessoas, falta parâmetro. As pessoas acabam tendo muito trabalho para identificar dentro da empresa o que é esperado dela, o que é considerado certo, o que é sinônimo de valorização, de reconhecimento. A possibilidade de gerar mal-entendido das pessoas sofrerem para trabalhar é muito grande. Quando a gestão de pessoas, seja ela formalizada em procedimentos, em padrões, ou seja ela sustentada em valores, em princípios que a organização tem, as pessoas são muito mais facilmente elas conseguem reconhecer qual é o espaço que elas têm e qual é a tarefa que elas têm para cumprir. Um outro pilar que eu entendo que é compromisso da gestão de pessoas é ajudar a empresa a pensar uma estrutura de tarefas que seja possível de ser realizada e que seja alinhada com os objetivos estratégicos que a empresa tem. Quer dizer, por que as pessoas têm aquelas tarefas para fazer, por que ela é desenvolvida, ela é executada daquele jeito e onde é que se tem que chegar. Então imagina que a estrutura de gestão de pessoas numa empresa é metaforicamente pensada como a espinha dorsal. Então tem a estrutura que tem a coluna que dá a estrutura e depois tem todo o entorno que está em volta que vai dando forma para isso. Quando essa estrutura está bem delimitada, de novo as pessoas sabem o que precisa ser feito, elas sabem os resultados que precisam alcançar. A sistemática de reconhecimento de fato valoriza comportamentos que são esperados na empresa e pune ou desvaloriza aquilo que não é esperado, as pessoas vão se situando. A possibilidade das pessoas poderem contribuir na tomada de decisão é quando essa estrutura está dada, é conhecida, e aí se sabe que tipo de posicionamento é esperado na empresa, de que forma eu posso contribuir, de que forma eu posso dar sugestões, de que forma eu posso contar com a criatividade que eu tenho e qual o limite que eu tenho para isso. Em algumas empresas a criatividade não é desejada. Agora, para que uma atitude criativa não seja condenada na empresa, a empresa tem que ser clara em relação a isso. Aqui nós esperamos que as pessoas façam o que está no procedimento, ponto. Isso também dá liberdade para as pessoas poderem escolher, bom, esse não é um lugar que eu quero trabalhar. Ou bom, é assim mesmo que eu gosto, que me diga o que eu tenho que fazer, não me peço mais nada e pronto. A saúde psíquica tem a ver com essa clareza, assim, né? Bom, uma empresa, na medida em que ela é clara, eu espero ter funcionários que façam assim, ou que se comportem desse jeito, a seleção também acaba sendo mais natural, assim, né? Então, o estabelecimento de canais, objetivamente falando, o estabelecimento de canais de comunicação são os mais diversos. É participação são reuniões com o grupo de trabalho, com quem está na tarefa propriamente dita.
grupos de estudos que existem dentro de algumas empresas. São grupos que fazem projetos, e isso é uma coisa muito atual hoje na gestão não só na gestão de pessoas, mas de se formarem grupos de trabalho dentro de empresa para discutir, para construir, na verdade, um determinado projeto. Então, tem pessoas que vêm de áreas diferentes, subordinadas a um gestor daquele projeto, que necessariamente não é o seu gestor na rotina, e dali podem sair ideias muito criativas para solucionar diversas situações que acontecem na empresa. Esse é um tipo de canal de comunicação. Tem empresas que trabalham com caixa de sugestões, tem outras empresas que têm reuniões mais formalizadas, assim, que vem o pedido que vem da direção ou dos próprios gestores com solicitações pontuais, assim, de como é que a gente pode resolver isso. A possibilidade que precisa existir é de que esse canal esteja aberto, ou seja, exista quem fale e exista quem escute. E depois que dê andamento a isso, né? Que encaminhe para a ação. Eu não sei se tem como definir um ou alguns fatores motivadores. Para mim, esse é um posicionamento que eu construí ao longo da minha carreira, do meu trabalho. Para mim é muito real de que o que embasa a gestão de pessoas, a gestão administrativa, a gestão financeira, a gestão que tiver dentro da empresa, são os valores e os princípios que essa empresa tem. Quanto mais esses valores e esses princípios estiverem claramente divulgados, definidos e divulgados, maior é a possibilidade das pessoas que entram na empresa entrarem e se manterem na empresa por afinidade com esses valores. Então, na verdade, quando tu tem uma empresa que valoriza e que reconhece o teu trabalho e o resultado, a forma com que tu faz o trabalho, porque a forma de verificar, de comprovar valores e princípios é nas atitudes que as pessoas têm. O discurso pode ser mas os valores e princípios se comprovam na prática. Isso não precisa ser em organização, é em qualquer lugar, com qualquer pessoa. É a atitude que uma pessoa tem é que vai dizer um pouco dos valores que sustentam isso. Então, quanto mais isso estiver alinhado, mais um funcionário vai se sentir reconhecido, porque aquilo que ele está fazendo tem a ver com os valores que ele tem, e isso é validado pela empresa. Então, isso motiva. A gente pode usar como metáfora aquele exemplo que eu te dei antes, assim. Tem uma vontade de produzir, mas precisa ter algum momento em que a gratificação venha com uma possibilidade de relaxei, assim, cheguei aonde precisava ter chegado, isso é reconhecido por mim, que fiz, a empresa que eu estou reconhece isso que eu fiz, ela diz que está ok, pronto, agora eu vou para a minha próxima tarefa, para o meu próximo desafio. Esse eu entendo que possa ser um fator motivador. Bom, tem estrutura de fatores motivadores? Assim, tem premiação, tem recompensa, tem participação nos lucros e resultados. Isso é o concreto dos fatores motivadores. Mas isso por si só não sustenta no meu ponto de vista, não sustenta a motivação das pessoas. A motivação é sustentada no dia a dia, naquilo que é na rotina, assim, né? É o que a gente vive todos os dias. Agora falaremos sobre liderança e suas diversas teorias. Por exemplo, liderança seria a mesma coisa do que chefia? A resposta para essa pergunta é não. Chefia é um atributo da hierarquia, geralmente imposto ou pré-estabelecido. Liderança é algo não imposto, que surge dentro de um grupo quando alguém é naturalmente alçado ao posto de líder. Veremos mais definições de liderança em cada um dos grupos de teorias, quanto aos traços de personalidade e quanto ao estilo de tratamento dos liderados. A teoria quanto aos traços de personalidade não é recebida com muita facilidade, pois distingue na pessoa a condição de líder por essa possuir determinadas características físicas, sociais ou de inteligência que a diferenciam das demais. Essas características não são adquiridas, ou seja, elas já nascem com a pessoa. Um bom exemplo seria o Fortão, que é o líder da turma por possuir uma característica amedrontadora, como vamos ver nesse trecho do filme Te Pego Lá Fora, do diretor Phil Joannou,
onde o mais forte da turma desafia o mais fraco para um duelo. Right there, gentlemen. There isn't going to be any fight today! Now break it up, people. Go on home. Go on. I said move, gentlemen. Jerry, I'm taking you home. Buddy, I want you to go to my office and wait for me there. Sorry, Mr. O'Rourke, I just can't do that. Really? Why don't I give you a little help? There. Now it's your turn. Move. Come on, you asshole. Come on, you peckerhead. Let's see what you got. Quanto ao tipo de estilo de tratamento dado aos liderados, que nada mais é do que a maneira como o líder se relaciona com o resto do grupo, podemos destacar três: o autocrático, o democrático e o liberal. No estilo autocrático, o líder impõe sua vontade aos membros, de forma autoritária, de cima para baixo, não permitindo a participação do grupo. Esse estilo geralmente obtém maior produtividade do grupo no curto prazo, mas com o tempo, os membros vão condicionando o trabalho eficiente à presença do líder e nem sequer pensam em aprimoramento ou criatividade. No estilo democrático, o líder permite e incentiva a participação do grupo nas decisões, tentando sempre conciliar os interesses comuns. Como as experiências de todos podem ser levadas em conta, a qualidade das decisões tende a ser melhor. Todos participam, mas quem decide é o líder. Como desenvolve as habilidades interpessoais, tende a obter melhores resultados no longo prazo. No estilo liberal, o líder não interfere nas decisões, deixando cada membro livre para fazer como achar melhor. Por ser o menos produtivo, é o menos indicado, pois se mostra ineficiente. Sem liderança, o grupo experimenta um sentido de abandono, de barco sem rumo, e muitos se sentem livres para agir de modo contrário ao esperado, já que não há acompanhamento. O líder pode alternar o estilo de relacionamento com o grupo, não sendo necessário adotar um único e segui-lo sempre. Em determinados momentos, pode ser necessário escolher outro estilo e depois voltar ao anterior. Não dá para falar de liderança sem falar de motivação. Motivação é a maneira pela qual indivíduos e grupos são estimulados a se esforçar para atingir determinados objetivos. Cabe ao líder identificar a motivação principal do grupo. A
A teoria de Maio foi criticada por ter, desde o início, negado as teorias anteriores, principalmente a teoria clássica. Como deixou de lado o aspecto formal e a prática administrativa para melhorar a produtividade, considera-se que ela abordou apenas de forma parcial os aspectos da organização. Da mesma forma que as teorias anteriores, a das relações humanas também tratou a empresa como um microcosmo, em que os fatores externos não influenciam, como se toda a satisfação ou insatisfação dos agentes estivesse relacionada com aspectos do ambiente de trabalho. Além disso, a teoria também foi criticada por ter se mantido somente na área industrial, sem estender sua pesquisa para outras áreas, deixando a dúvida se também seria útil em outros ramos. Alguns autores acham que essa teoria tinha somente o intuito de manipular, de fazer os operários usarem o cérebro para terem a ilusão de que faziam parte do todo e assim cooperar com as decisões, ou seja, obedecer mais facilmente. Mas, na verdade, a teoria das relações humanas contribuiu muito para a administração. A maior contribuição dos estudos de Maio foi ressaltar a necessidade de interação no ambiente de trabalho, de um tratamento mais humano dado às pessoas, da adoção de uma administração mais participativa, em que as pessoas possam ter um papel mais dinâmico. Dessa necessidade de interação e humanização surgem os líderes, a fim de melhorar o tratamento dado às pessoas e propiciar um ambiente motivacional de trabalho mais favorável e amigável. Agora falaremos um pouco sobre a teoria da burocracia. Se a teoria das relações humanas foi a primeira a ter influência na psicologia, na administração, a teoria da burocracia trouxe a sociologia para ajudar a entender e melhorar os objetivos das organizações. Teoria da burocracia. O que será que isso nos lembra? Vamos ver o que as pessoas entendem por burocracia. A burocracia, ela me traz duas lembranças, assim. Uma boa, que é o tratamento independente do cargo que a pessoa ocupa na sociedade, e a questão que as pessoas levam da burocracia como sendo uma interrupção no progresso, né? Por passar por vários processos pré-estabelecidos, tu impede que as pessoas, às vezes, cheguem a um resultado prático mais rápido. Acho que burocracia me remete à dificuldade e a impedimento de acesso fácil ao que é necessário. De certa maneira, ela dá segurança a algum processo, ela padroniza, mas de certa forma também ela dificulta o acesso ou demora o acesso a informações, ao que for. Burocracia é algo que é muito difícil de tu conseguir realizar, que tu passa por várias etapas e daí quando tu acha que terminou tem mais uma coisinha para fazer. Bom, acho que hoje em dia a burocracia está muito relacionada à demora, né? Que todos os casos que vai para a justiça acaba demorando demais para ser resolvidos. Problemas que podiam ser simples acabam levando meses, anos. Eu acho que é mais ou menos isso. Olha, para mim a burocracia está ligada com todo o procedimento que não é um procedimento realmente prático da coisa. É a parte, digamos assim, administrativa e tal, que às vezes ela acaba tomando mais tempo do que a parte prática de alguma coisa em si. E acho que isso, algumas vezes, acaba dificultando bastante o processo das coisas, assim, quando as empresas não têm capacidade de fazer o discernimento, né, entre a real, se ela está sendo efetiva ou não, assim, a burocracia está prejudicando o processo, quando na realidade deveria ser alguma coisa que para organizar e para manter mais fácil. Pois é, estamos acostumados a ouvir a palavra burocracia e associá-la a filas e processos demorados. Mas vamos agora tentar compreender o que foi essa teoria e como os estudos de Max Weber contribuíram para a administração. A burocracia, por definição, é o tipo de administração no qual o poder de tomar decisões está centralizado não em uma pessoa, mas em um gabinete ou departamento, separando o senso comum de burocracia, aquele pejorativo e que é sinônimo de lentidão. A teoria de Max Weber se mostrou mais eficiente, rápida e competente
do que muitas outras formas de administração. Max Weber percebeu que as empresas se tornavam cada vez mais complexas e que era necessário descobrir uma maneira de gerir qualquer tipo de organização. Também se fazia necessário amarrar as teorias anteriores, já que nenhuma servia perfeitamente se adotada isoladamente. A teoria da burocracia é uma forma de organização que se baseia na racionalidade, ou seja, o empregado é pago para desempenhar um papel pré-estabelecido e não pode, em hipótese alguma, deixar que suas emoções interfiram no cumprimento desse papel. Max Weber acreditava que as técnicas administrativas deviam servir como elementos para manter a dominação e a obediência entre líderes e subordinados. E aqui se destacam 3 tipos de dominação política: tradicional, carismática e legal. Para que a teoria pudesse ser aplicada e funcionasse corretamente, devia ser seguida à risca, sem nenhuma mudança. E assim começou a surgir o papel do administrador por profissão, e não por herança ou tradição. Por exemplo, quem administrava as organizações era ou o dono, ou o filho do dono, ou alguém que ao longo do tempo se tornou líder. Não havia figura do administrador profissional. Podemos ver a teoria da burocracia como um sistema fechado, porque assim como em outras teorias, essa também não interage com o ambiente nem com as variáveis externas, tratando a organização como um mundo à parte, fechado em si mesmo, tratando o espaço alheio à empresa como imutável e, por isso, previsível. Weber apresentou a burocracia através de suas características, sem dar uma definição para o termo. Para ele, uma organização burocrática é a ideal. 4 pilares sustentam a organização burocrática: rígida hierarquia, cargos de mando e subordinação, divisão do trabalho e máxima eficiência. Na organização burocrática, os cargos são preenchidos por assalariados, baseados na competência e não na propriedade ou na tradição, como vimos antes. Os níveis superiores estabelecem as normas e procedimentos e são passadas por escrito para que não haja dúvidas. As relações entre os subordinados devem ser impessoais, ou seja, sem companheirismo ou afinidades. Os problemas que surgirem devem ser encaminhados aos superiores e não resolvidos de improviso ou com ideias próprias, não estabelecidas nas normas. Weber trabalha com conceitos de autoridade e, para entender de onde eles surgem, precisamos conhecer os tipos de sociedade que geram os diferentes tipos de autoridade: tradicional, carismática e legal. Na tradicional, a autoridade é baseada na tradição. Na carismática, em qualidades místicas e de personalidade. Já na legal, é baseada na competência, como na organização burocrática. Na sociedade tradicional, a autoridade não muda, pois tudo tende a continuar do jeito que sempre esteve. Na sociedade carismática, geralmente a autoridade surge depois de uma mudança, onde os membros passaram a acreditar que o líder os conduzirá a alguma coisa diferente depois de passarem por um processo revolucionário. Alguns exemplos: Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália. Geralmente, o líder carismático leva seu grupo ao desastre, pois promete uma vida melhor ou mais próspera à custa de atos que o grupo não imagina. Tende a aparecer em sociedades desinformadas, atrasadas ou mesmo fragilizadas após eventos como uma guerra. Nesse contexto, surge o líder carismático como um deus, um salvador, a quem basta seguir e obedecer para receber a promessa de benefícios materiais ou espirituais. Mas afinal, o que é autoridade? A autoridade é a soma de poder e legitimidade. Veremos o que cada um desses conceitos significa na teoria de Weber. Poder é a capacidade de influenciar ou convencer pessoas a fazerem o que se pretende. Possibilita a dominação. Não se pode ter autoridade sem poder, mas nem todo poder garante a autoridade.
Legitimidade é a aceitação do poder pelo grupo de subordinados. Se o grupo não aceita o líder, não adianta a atribuição de poder que ele possua. Mas por que então a burocracia, que foi apresentada como a mais eficiente maneira de administrar, se mostrou tão ineficiente? A burocracia começou cada vez mais a se parecer com o que depois se tornou senso comum ao ouvirmos a palavra: filas, processos demorados, lentidão, má vontade, jogo de empurra. O excesso de formalismo, com papéis que comprovam cada movimento anterior no processo, a centralização das decisões, mesmo as mais simples, fazendo com que simples questões tivessem que ser levadas a vários níveis acima na hierarquia, seguindo um caminho de ida e de volta com carimbos, esperas, papéis e mais papéis. Muitas vezes, coisas simples deixam de ser resolvidas somente porque não estão na norma, e então todo o processo começa novamente. O colaborador, com o tempo, começa a ficar inseguro e conformado com a rotina, sendo cada vez mais resistente às mudanças por medo de fazer algo errado ou em desconformidade com as normas. Torna-se intolerante a novas atividades por medo de não se adaptar e perder seu cargo. Por outro lado, os cargos de decisão estão aptos a tomar decisões sobre qualquer assunto, mesmo que não sejam do seu domínio, mesmo sem ter o conhecimento técnico necessário. As relações entre os empregados de vários níveis de hierarquia vão ficando cada vez mais difíceis, pois como a burocracia preza o conceito de autoridade, logo acaba se fazendo necessário utilizar maneiras de demonstrar a superioridade, seja com uniformes, salários ou até mesmo banheiros diferenciados. Como podemos ver, a teoria burocrática tem vários pontos a serem criticados. Primeiro, por ser uma teoria prescritiva, onde se estabelece o que deve ser feito, baseando-se no ambiente externo estável, não havendo interação da empresa com esse meio, num sistema fechado. A busca pela eficiência através da extrema racionalidade acaba deixando a empresa engessada, parada no mesmo lugar, sem possibilidade de mudanças. Traz de volta o conceito de homem-máquina, pois apesar de pensante, o trabalhador deve usar a sua capacidade de percepção para obedecer o que foi combinado, não para modificar ou mesmo expor suas ideias. É um trabalhador consciente e conformado com seu papel na organização. A teoria burocrática foi considerada uma teoria parcial, porque levou em conta apenas o aspecto formal das empresas e não o informal. Como estudamos em outra aula, sabemos que a parte informal das empresas é capaz de mudar o resultado final. Para os estudos desta aula, a professora Valesca recomenda o livro Administração, Organização e Conceitos, do autor Francisco Gigliotti. Este pequeno livro faz um resumo das teorias importantes em administração, considerando diversos aspectos relevantes de maneira simples e direta. Tem ainda a vantagem de ser escrito por um autor brasileiro e representar a realidade nacional. Outra obra importante é o livro organizado por Sônia Maria Romero, intitulado Gestão Inovadora de Pessoas e Equipes. Sônia Romero reuniu 9 alunos de um curso de pós-graduação e, com eles, construiu este livro, que nos proporciona uma visão ampla da administração de recursos humanos na atualidade. Nesta aula, a professora Valesca falou sobre duas importantes teorias que formam a TGA, ou Teoria Geral da Administração. A teoria das relações humanas, proposta por Maio e que foi a primeira teoria administrativa a receber influências da psicologia, e a teoria da burocracia, proposta por Weber e que também recebe pioneiramente influências da sociologia. Para construir a teoria das relações humanas, Maio iniciou experiências com a iluminação e descobriu que suas conclusões divergiam das teorias clássicas da administração. Como apontou a professora nesta aula que vimos,
uma das principais descobertas foi que a organização informal era mais relevante do que a organização formal. Com esta nova abordagem, questões como liderança e motivação ganharam espaço no cotidiano das empresas. Já para Weber, que criou a teoria da burocracia, o poder de tomar decisões passa a ser de um departamento específico da organização e a administração deve ser baseada na racionalidade. Entretanto, ressalta Valesca que o excesso de formalismo prejudicou a forma como essa teoria foi vista pelos administradores e pela sociedade em geral. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.